Bem-vindos, pessoal! Vamos ver se Mourinho põe fim às reclamações do Jude Bellingham ao Carlos Espí por sua ação no ataque do Real Madrid, tentando tirar algo negativo de ontem. O vídeo pós-jogo que vocês têm disponível é muito positivo em relação ao que vimos e ao que podemos ver este ano, elogiando o trabalho do técnico Mourinho, de alguns jogadores, da maioria, e ainda criticando a forma física de outros. Vinícius não foi bem e a análise da partida está aí, mas esse aspecto me parece muito importante. Porque, bom, o vestiário vem de um histórico que a gente conhece, vem de alguns vícios e de coisas muito negativas e muito tóxicas que precisam acabar. Inclusive, por parte do queridinho do vestiário, o menino bonzinho do vestiário. Olha, eu gosto dele. Bellingham, para mim, é um craque dentro e fora de campo, mas tem coisas que não são toleráveis. Para mim, ver isso me incomoda muito. Depois outro dizia, parece que você nunca jogou futebol. Eu nunca fiz isso e me irritava muito quando faziam comigo. E sim, todos vamos com tudo, todos queremos ganhar, todos ficamos irritados depois dessa ação. Bom, agora a gente vai ver porque talvez tenha gente que nem saiba do que estou falando. Depois falaremos disso, claro, pois alguns vão se incomodar por mencionarmos o assunto. Olha, o Barça acabou de contratar, o Barça, nosso grande rival, sim, aquele que pagou o chefe dos árbitros, tudo isso, beleza. Mas acabou de contratar o melhor meio-campista da última Copa do Mundo, do time campeão e a bola de ouro daquele Mundial. E talvez a bola de ouro deste ano. E além disso, um jogador que o Real Madrid queria, mas o Madrid não quis pagar os 80 milhões que o Manchester City estava pedindo. Porque aqui diziam que o City ia cobrar do Madrid um preço e do Barça outro. E no final, colocou o mesmo preço para os dois e ambos ofereceram ou estavam oferecendo ao jogador o mesmo salário. O Barça vai gastar nisso 200 milhões de euros em 4 anos. O Barça não pode, mas faz o que quer. E se não permitem isso, o Madrid podia sim, porque precisava de um jogador para essa posição. Bom, o Barça nem precisa e faz isso só para tirar do Madrid. Vamos ver como vai sair e agora já a gente analisa. Vamos analisar um pouco isso, mas antes vamos ao nosso treinador, José Mourinho, que comentou, insisto, agora vamos falar de tudo isso, mas só para continuar um pouco com o de ontem, porque ouvimos o Cucurella, mas ainda não ouvimos o Mourinho. Vou analisar o que ele diz, pois tem uma coisa no Mourinho nesta pré-temporada de que estou gostando muito e espero que ele continue fazendo isso. Desculpa, caiu a luz aqui, pessoal? Bom, não importa se vocês estão me vendo ou não, o importante é que continuam me ouvindo. Então, como eu estava dizendo, espero que ele continue fazendo isso durante toda a temporada, que é falar bastante depois dos jogos. Nas entrevistas, vamos ver essas coletivas de imprensa, que ele ainda não deu nenhuma. Mas estou me referindo às entrevistas rápidas. E falar as coisas de forma clara, como ele está fazendo, isso era no Real Madrid. TV do Real Madrid depois da partida. Espera, acho que dá para ouvir. Vamos ver. Positivo como equipe, positivo individualmente. Obviamente tem gente que chegou mais tarde e ainda não tem a mesma intensidade dos caras que começaram no primeiro dia. Os que começaram no primeiro dia têm 30 treinos e 6 jogos. Os que chegaram agora têm 3 treinos, 4 treinos. Tem, obviamente, uma diferença de ritmo, de intensidade, de resistência, mas praticamente as ideias, pouco a pouco, vão. Jogadores, obviamente, de uma qualidade superior, de uma qualidade incrível e trabalhando muito bem com as equipes, com bola, sem bola. Acho que foi um teste muito bom, um último treino. Um treino muito bom antes de pensar em começar o que vale, porque o que vale é competir de verdade, né? É lutar por pontos, é o que a gente gosta e agora sim, agora está aí na porta. Qual o impacto dos jogadores que retornaram hoje, como Mbappé, Bellingham e Courtois, e das contratações que estrearam hoje, como Cucurella, Konaté e Mandé? Eu penso que neste momento me viene difícil hablar individualmente porque estamos crescendo como equipe. Obviamente aqui só temos jogadores bons, jogadores muito bons e jogadores muito bons.
e da junção do trabalho desses jogadores, temos que fazer um time muito, muito bom. Interessante isso, ele está estabelecendo patamares aí, aliás, está justificando por enquanto alguns que ainda não estão rendendo no nível que se espera deles. Acho interessante essa dupla mensagem do Mourinho, uma na resposta anterior e outra nesta. Olha, alguns chegaram depois e vão demorar mais para alcançar o nível, pois outros já treinam há mais tempo. Aqui há jogadores bons, muito bons e até excepcionais. Com isso, ele está esperando que os que são dessa última categoria comecem a render. Eu li e ouvi muitas críticas, e críticas muito ferozes ao Vinícius. Ainda não saiu da minha boca, mas é porque estamos no momento em que estamos. Me lembram o Vinícius, que já vimos em fases avançadas de temporadas passadas, mas como estamos na pré-temporada, não vai sair da minha boca. Insisto, porque acho que ele pode dar muito mais. Claro, mas com esse treinador, isso é o lado positivo que percebo este ano. Alguém comentou antes para mim nas redes sociais, cara, o problema dos treinadores anteriores não era só dos treinadores, em parte sim, mas principalmente dos jogadores que não davam ouvidos a eles. Claro, eu sempre disse isso, eu sempre estive do lado do Xabi Alonso, do Arbeloa e antes do Ancelotti, com ele, com esse detalhe, com o Ancelotti, que eu acho que com o técnico italiano a mensagem dele já tinha se esgotado, ou essa mensagem já não funcionava mais, né? Já não tinha mais efeito em um elenco que ele já tinha feito campeão de tudo e que já estava no seu terceiro, quarto ano, já de uma segunda passagem, logicamente. Mas qual era a desculpa com Xabi Alonso e depois com Arbeloa? Qual era a desculpa para não obedecer ao técnico, ao seu chefe? Pois é, porque você não acreditava nele. Digo, poxa, então é por isso que eu sempre defendi o Mourinho. Mourinho! Você não quer aceitar duas doses, né? Pra quê? Pra você ver um cara que vai te pedir a mesma coisa que os anteriores? E além disso, esse aqui realmente não perdoa. E esse sim é um cara sério, muito sério, com personalidade e muita experiência. E esse aqui, vocês não vão passar por cima dele como fizeram com os anteriores, né? Por isso o Mourinho está muito bem nessas reflexões aqui, mas ele está mandando um recado. Esse cara nunca dá ponto sem nó, nunca fez isso. Mesmo que pareça casual, como "e aí, tudo bem?", todas essas mensagens são recados para o elenco se ligarem. Acho que estamos tentando fazer isso e penso que estamos dando os passos certos para conseguir. Estou muito contente também com esses últimos que chegaram e não é fácil entrar direto no ritmo intenso em que estamos trabalhando. Não é fácil para eles terem sessão dupla de manhã e à tarde. Por enquanto, justificando eles. Porque ele tem treino de manhã com o grupo e à tarde com o pequeno grupo que chegou agora, um calor incrível, e o treino das 5 é realmente difícil, e eles chegaram com Una mentalidad top. Después la cuestión. O Mourinho, que é muito esperto nisso, conquista os jogadores, ou pelo menos tenta conquistar. Ele diz, olha, estou defendendo você, ou seja, não estou defendendo vocês, não preciso defender eles, né, em outro jogo de pré-temporada. Mas desde o começo eu confio em vocês. Não me decepcionem, ele fez isso a vida toda. A vida toda dele. No futebol, Mourinho à beira do campo. 45 minutos para Kylian, para Konaté, 30 para Jutz, para Cucurella, para Diomande. São coisas que nós analisamos, eu diria cientificamente, com os dados que temos e com o que é mais importante, que é a experiência do próprio jogador, o conhecimento que o próprio jogador tem do seu corpo. E acho que chegamos a essa semana boa, que é a próxima, que chegamos a uma condição muito, muito aceitável para este momento da temporada. Depois ele quer que respondam, porque é verdade que Mourinho conquista os jogadores, ele conquista no plano pessoal logo de cara. E depois, obviamente, quem falha com ele, ele não perdoa. O madridismo está animado com o início da temporada. O que você fala aos madridistas a uma semana da estreia oficial contra o Espanhol? O que diz? Digo, os madridistas estão animados por essa temporada que temos pela frente e pelo que temos nessa campanha que vai começar oficialmente no próximo sábado. O que o senhor diz? Estamos todos, e o mais importante é que os jogadores estão animados. Se torcedores, eu e o presidente estamos animados, mas eles não, temos um problema. Acho que eles estão mostrando que estão sim. Estão. E você vê, por exemplo, pequenos detalhes grandes. Pessoas que tinham que se apresentar em um determinado dia depois das férias, vêm antes.
As pessoas que vêm no último dia se prepararam muito bem individualmente para chegar no último dia. Estamos jogando como um time. Existe empatia, existe trabalho coletivo, né? O time está começando a aparecer um time. Ao falar dos jogadores individualmente, como disse, ou são muito bons ou excelentes, Que não se diga depois que o ponto de partida de Mourinho não era de união, de ótimos propósitos, de exaltar a figura de cada um deles, dos que chegaram antes, depois, mais tarde. E a partir deste momento é só não falharem. Falha! Bom, espero que Mourinho, e já vamos com isso, e depois analisamos o caso do Rodri, tire, vamos, extermine completamente e bana esse tipo de atitude do campo. Reparem. Aqui tem uma jogada do Spin, que poderia ter chutado ao gol e, no entanto, Vezíria à sua esquerda. O passe era, vamos... O que ele tinha que dar? E é ele quem dá. E é ele quem dá e ainda por cima deixa, olha, ele deixa na cara do gol. É verdade que a bola quica antes, eu aqui quero desculpar um pouco o garoto da base do Real Madrid, porque a bola quica um pouco antes e ele não coloca o pé para baixo. Sim, e a bola sobe porque o garoto calcula mal. Ele tem qualidade para fazer esse gol, com certeza. Reparem, ele está na marca do pênalti. Reparem em Jude Bellingham, porque Diomande também poderia ter pedido o passe. Spi faz o passe que precisa fazer, toma a decisão certa na jogada. O jogador da Costa do Marfim poderia reclamar, mas veja o que Bellingham faz. Spi leva uma bronca incompreensível, né? Esse tipo de situação é o que Mourinho deveria eliminar, porque são vícios do passado. E também porque é um cara que acabou de chegar. Vocês vão me dizer, não seja implicante com isso, porque você repara em tudo. Não, é que, claro, já passamos pelo que passamos nos últimos 2 anos. Um time também começa a mudar pelas reações dos seus jogadores e pelo que eles fazem quando estão bem. Pelas relações no vestiário e pelo que os jogadores fazem dentro de campo, né? José Mourinho vê isso e não gosta. E espero que ele tenha visto isso. E espero que, por mais que seja Jude Bellingham, que façam isso com El e que fique na cabecinha dele. Certo? Assim, da próxima vez, ele não faz esse teatrinho. E vocês sabem, me conhecem bem, não tenho implicância com o Jude Bellingham. Pelo contrário. Isso foi feito pelo Jude Bellingham. Se fosse o Vinícius que tivesse feito, eu diria a mesma coisa, porque eu não sou fã de nenhum jogador, eu sou fã do Real Madrid. Se fosse o Mbappé, claro. Se fosse o Hauser, claro. Rudiger, quem quer que seja. Se fosse o Diomande, eu diria a mesma coisa. Mas quem você pensa que é? Acabou de chegar. Então, a consideração sobre todos os jogadores é que nenhum está acima do outro. Além disso, também tem que ter consideração com quem acabou de chegar. Me poupe, que ainda por cima está fazendo o certo. Bom, e falando de jogadores de futebol que acabaram de chegar, olha, um acabou de chegar ao Barça. No final, o Barça teve que fazer 3 ofertas por Rodri Hernandes ao Manchester City. O Manchester City, que perdeu a Supercopa lá na Inglaterra contra um Arsenal que deu um baile neles. Eu pensei em algum momento, esses não vendem porque precisam do Rodri. Olha, eles estavam certos, ou seja, eles diziam ou 80 ou nada. Eles eram inflexíveis com ambos os clubes. Começaram a nos contar, todos os oficialistas, que é claro que o Manchester City não gosta nada da gente porque está colocando outro preço para o Barça, né? E não, o Barça não recebeu outro preço, foi o mesmo do Real Madrid. A diferença é que o Madrid não quis chegar aos 80 milhões e o Barça aceitou, 75 mais 5 em variáveis, totalizando 80. O Barça vai gastar 80, agora vai pagar 15 líquidos, que são 30 brutos, durante 4 anos. E isso dá um total de 200 milhões. 200 milhões por um cara de 29 anos, que vai fazer 30, que já teve uma lesão grave no joelho. Considerando tudo, ele é um dos melhores jogadores do mundo e deve ganhar a Bola de Ouro este ano, prêmio que já conquistou, da Copa do Mundo e melhor meio-campista do melhor time da Copa do Mundo e melhor jogador da Copa do Mundo.
E além disso, um jogador que o Barça não precisava, que em todo caso, porque realmente não precisa, mas é verdade que ele ainda dá um algo a mais para um jogo de meio campo total, como é o dos contra-árbitros. E olha, não quero agora, porque já sei como alguns vão começar. Viúva do Rodri e tal, podem me chamar do que quiserem. Não quero ser negativo com isso, mas aqui o Barça marcou um golaço. Agora, como vai inscrevê-lo, não sabemos. Como é que vai pagar isso? Chutão pra frente, como faz o Laporta sempre? Mas que eles vão fazer isso. Que eles vão fazer isso. Precisam mais de um camisa 9? Sim. Contrataram também para provocar o Real Madrid? Sim. Pode parecer que ele não se entende bem com o Pedri, tanto na Eurocopa até a lesão do Pedri, quanto na Copa do Mundo, quando De La Fuente teve que tirá-lo para o time funcionar. Espero que eles briguem e nunca dê certo. Eu acho que o Flix perceberia, assim como o De La Fuente percebeu rapidamente, e eles vão corrigir isso. O Rodri vem, acredito, para somar e não para subtrair. Alguns dizem, ele vai se machucar em setembro ou outubro? Para mim, esses comentários são absolutamente lamentáveis. Com esse ou com qualquer outro jogador, dizer que ele vai se machucar é de uma falta de classe impressionante. Mas enfim, problema deles. Mas eu ouço isso. Eu não posso dizer se ele vai se machucar ou não. Espero que não, pois não desejo o mal a ninguém e é difícil se recuperar de lesão de ligamento cruzado. Tomara que ele jogue mal, porra. Tomara que se machuque ou não, tomara que jogue mal. Mas esse cara não costuma falhar, não é à toa. Ele é o jogador que foi durante a maior competição de todas no mundo do futebol, que é uma Copa do Mundo, né? E bom, e nós continuamos buscando ali, Vai ser um grande desafio para Mourinho. Acho que o Madrid vai ganhar a maioria das partidas, porque o Madrid vai ser super competitivo, mas depois temos ali times que, nos últimos anos, têm sido criptonita. Não é o Barça, mas claro, pela maneira de jogar, porque eles ficam com a posse de bola, porque, ok, bom, eles dobraram a aposta. Desafio para Mourinho foi assim em 2010, depois de levar 5 no Camp Nou, como mudar aquilo e ganhar deles na Copa do Rei daquele mesmo ano. Na Liga já não deu tempo, porque aqui o Barça era uma máquina, o Madrid também virou isso, mas já não deu tempo, e no ano seguinte ganhamos a Liga em cima deles, competindo muito melhor até do que no ano anterior. Mourinho venceu aquela batalha e espero que vença este ano também, pois eles aumentaram a aposta. Sem dinheiro, contra passas, como vocês querem, mas fizeram. Que tudo dê muito certo para vocês. Deixem um like se gostaram deste vídeo, inscrevam-se no canal, por favor, comentem, compartilhem, deem hype no vídeo, por favor, que ajuda muito e nos vemos no próximo. Tchau, tchau!